À frente do céu alaranjado, a silhueta do Cristo Redentor e do Corcovado. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Ministério da Cultura e Caixa Residencial apresentam Orquestra Rio Filarmônica, temporada 1. Palestras musicadas gratuitas com o maestro Tobias Folkman. Afinal, para que serve o maestro? Então, esse é o título da palestra. Jovens assistem em uma sala à palestra. Afinal, para que serve o maestro? Ótimo, porque já começou respondendo. E nós vamos passar uma hora aqui. São cerca de 20 pessoas. Bom, mas antes de tudo eu queria me apresentar. Alguns já me conhecem. Eu sou Tobias Folkman, sou maestro da Orquestra Rio Filarmônica. É um projeto que a gente criou em 2022 com a Isabel Zaguri, o Mário Barcelos, que não pôde estar aqui hoje, acompanhado de algumas pessoas. A professora Lígia já toca viola na orquestra, faz produção, ela faz tudo, joga nas ondas. Marcos. Aponta em direção ao público. Então, Guilherme, o professor Guilherme também toca na orquestra. E, claro, vocês, os que me conhecem na verdade do trabalho que eu faço com a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio na ASM. Inclusive o núcleo que eu fundei, conheci o Jean lá, 2012, segundo semestre, no Morro dos Macacos. O Jean não era um menino, mas tinha cara de menino, porque ele continua tendo cara de menino, tirando esse bigode que ele tem, ele continua com a cara meio de menino. O Jean realmente, na época, tocava viola, acreditem. Porque já passou pelo violino, pela viola e pelo violoncelo. Contrabaixo? Não. Os jovens nas cadeiras olham para trás. Eu também tenho uma ligação muito forte com a SM. Conheço vários que vocês conhecem, que são hoje as pessoas que estão na faculdade ou que fazem a USJ. Vários eu conheço desde pequeno, teus irmãos, né? E, enfim, a Ana Elisa, que acabou de se formar, né? Dar o recital de formatura dela na FRJ, que coisa linda, né? Então, é muito legal ver isso. Então, além de vir aqui em nome da Rio Filarmônica, eu vou aproveitar para agradecer o patrocinador dessa orquestra, que permitiu que a gente fizesse concerto esse ano e vim aqui dar uma palestra, que é a Caixa Residencial. Então, muito obrigado à Caixa Residencial, que é uma seguradora. Ela cuida justamente dos seguros para casa, para apartamento, para as nossas residências. Cuida da gente, por exemplo, se a gente quer proteger a casa contra quaisquer infortúnios, que a gente não quer que aconteça nunca. Isso é o que a Caixa Residencial faz. Então, muito obrigado. E aqui, hoje, voltando para o tema da palestra, afinal, para que serve o maestro? Não precisa responder, porque a gente vai responder várias vezes. Vou fazer uma outra pergunta. Ele lê em uma folha. O que é um maestro para vocês? O que é um maestro? Olha para os jovens. Vamos começar com isso aí. Vamos lá. Os menos tímidos. Como é seu nome, perdão, meu clarinetista? Rian? Rian. Então, o que você acha? O que é um maestro? Qual seria a definição que você daria, Rian? Não tem que acertar e errar. A gente vai construir isso junto, mas eu preciso que vocês me ajudem. Diz aí qualquer coisa. Você falou antes, aquele que dá o ritmo da música. É uma definição possível. Quem mais aqui? Meu querido, como é o seu nome? Isso, você. Vitor. Vitor, o que você acha? O que é um maestro? Para mim, o maestro é o pastor das ovelhas. E o que o pastor faz com as ovelhas? E se não for a música? Porque olha só, eu por sorte eu tive a experiência de ver um dia na minha vida exatamente essa imagem do pastor das ovelhas, real, lá na Grécia. Eu tive a chance de estar na Grécia e de repente, no final de tarde, eu estou ouvindo assim, um monte de sininhos assim, que eu achava que era aquelas casas que põem sino chinês, que parece que o vento bate, está tocando. Não estava entendendo nada. Daí eu saí para olhar, eu vi um monte de ovelhas. Aí de repente tudo parou, elas só viraram toda a cara para mim, assim, tchum. Todas ao mesmo tempo, puf, olharam assim, muito coordenadas, melhor que qualquer orquestra, que é a Filarmônica de Berlim, tipo, pá, mais preciso impossível. Aí, de repente eu ouço assim, hê! Aí elas viraram a cara de novo para o outro lado e começaram a andar, pararam. Elas mudaram de lado e começaram a andar. Impressionante. É real. Tipo, tem um comando vocal. Aí, de repente, apareceu um outro rebanho com outro pastor. E ele tinha tinham outros sons, os sinos. Vocês sabem que os sinos das ovelhas têm um som específico. Os sinos que eles põem no rebanho, eles são de um jeito... Aí, se o rebanho é de outro pastor, de outra casa,
Os sinos são diferentes e você consegue ouvir o som de cada rebanho, como se fosse a família, né? O nome da família é o som dos sinos. E aí o pastor desse outro grupo tinha um outro jeito de falar. É perfeita a sua imagem, Vitor, porque cada orquestra tem o seu som, sua característica. E cada pastor é diferente. E o que o pastor, sem falar em música, o que o pastor faz com as ovelhas? Tobias põe a mão na cintura. Dá direção, cuida. Alguém falou alguma coisa aqui? Guia, doutrina, que mais? Organiza, cuida, conduz, né? De um lugar para outro. É perfeita a imagem, sem falar em música, né? Claro que ela é muito utilizada também, às vezes, em um contexto religioso, em um contexto, enfim. Mas se a gente tirar esse contexto musical, sem metáfora, sem dar uma imagem, o que ele faz com as ovelhas já explica muito. Ótima imagem. Alguém mais? Meu querido da família Paixão, diz aí, o que você acha? O que é um maestro? O pai da orquestra. Olha, boa figura. E se for a maestra? A mãe. Isso, porque tem cada vez mais. Você lá atrás, como é o seu nome? Perdão. Isso, você. Isso. Eu? É. Luana. Luana? Luana, o que você acha que é o maestro? Muito bem, olha só. Engraçado, estou vendo um pouco de... De onde vem a palavra maestro? Essa palavra não é do português. Quase. Italiano. Mas o espanhol também tem, você tem razão. Mas para a música, a origem dela vem do italiano na nossa linguagem estabelecida. Não está errado, está certo. A palavra existe e ela é usada da mesma forma. Mas no italiano, a linguagem que a gente usa, a gente fala piano, forte, mezzo forte, né? Essas coisas. Historicamente, o italiano foi virando a linguagem da comunicação musical, né? E o maestro, na verdade, vem da língua mãe do espanhol, do português, do francês, do italiano, que é o latim. Vem de uma palavra chamada magister, de onde vem mestre e maestro. Vem, em latim, a etimologia, que a gente fala assim, que é aquele estudo da origem das palavras, dos significados. Magister quer dizer aquele que sabe mais. Lê na folha. Também pode-se dizer, a origem da palavra, aquele que pode mais. Mas no caso nosso, é aquele que sabe mais. E em muitos idiomas, ele também é a palavra utilizada para professor, maestro, né? Mestre. No caso, maestro, a gente pegou a versão italiana ou espanhola, né? Maestro, e o mestre ficou uma outra palavra, mas elas obviamente tratam vem da mesma raiz. Tobias é branco de cabelos e barba loiros. É aquele que sabe mais, é aquele que sabe mais antes para depois ensinar. Falando em termos musicais, mas também falando em termos, né, de mestre, de professor. Conduzir o grupo ou aprendizado. Falando em pastor, adorei o Vitor. Gostei muito, muito bom, Vitor. Porque, além de saber mais com antecedência para poder ensinar, o maestro tem que saber conduzir o grupo ou o rebanho no aprendizado. E a gente está falando de um grupo da idade de vocês, de um grupo mais novo, com os meninos que estavam aqui mais cedo, ou de um grupo um pouco mais velho, que é da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio, ou de adultos. Sempre é um processo de aprendizado, né? E conduzir, a gente conduz nesse aprendizado. Legal. Perto de Tobias está uma intérprete de Libras. Digamos assim, agora a gente vai tentar montar camadas de significado. Vocês já conseguiram várias para a figura do maestro. Por exemplo, vamos tentar lembrar o que ele faz. O que o maestro faz? Algo bem simples. Rege. O que é reger? Vamos falar sobre etimologia. Boa. Estou improvisando, tá? Estou improvisando, Juliette. A Juliette está tendo muita surpresa comigo, porque eu invento alguma coisa, vocês falam alguma coisa, aí ela, coitada, tem que se virar. E ela é maravilhosa. Depois ela vai contar para vocês a história de como ela começou com a linguagem de Libras, que é maravilhosa. Muito boa história.
Mas ela não vai contar agora, ela vai contar no final. Juliette faz libras e sorri. É muito boa mesmo. Eu estava me divertindo agora há pouco. Então, rege. Reger. Alguém de vocês, tirando o significado do maestro, da música, vocês sabem de onde vem, que outro sujeito, personagem usa esse verbo quando a gente usa reger? Tobias olha para os jovens. Ele usa camisa cinza de mangas longas e calça preta. Qual é o sinônimo de reger, que não seja o da regência musical? Você sabe? Alguém sabe? Você já ouviu falar em regência verbal? Na aula de português? Né? Não é regência verbal. Também já é um significado posterior, mas vem... Já ouviram falar do príncipe regente? Alguém já ouviu essa palavra, leu essa palavra em alguma aula de história? Quem era o príncipe regente? Geralmente, quando morre o rei, sobra um príncipe, que ainda não foi coroado rei, e que é regente, porque regente por exemplo, regente é alguém que está fazendo algo, né? Contínuo, ente, né? Igual saltitante. Ou seja, é o príncipe que está regendo. Se o rei morre, sobra o príncipe que está regendo, ele está... Tobias gira uma das mãos. Qual é o verbo? Governando. É isso que é o verbo governando. Reger é um dos sinônimos, ou seja, de governar. Reger. É um dos... Eu diria que, inclusive, é o significado original. Então, reger é um pouco conduzir, liderar, governar. No sentido musical, é conduzir, liderar, estabelecer os caminhos, né? Um bom regente, um bom rei ou príncipe regente é aquele que estabelece bons caminhos, né? Então, vamos lá, vamos montando mais camadas. O que é reger? Mas você pensou de outra, Maria, você pensou de outra maneira esse reger. Esse reger que você pensou era esse aqui, né? Ou não? Move o braço. Não, então não, continua, quero ouvir mais. Guiar, aham. Então você estava indo mais para o significado que eu trouxe etimológico, muito bom. Mas também esse aqui... Balança o braço à frente. O verbo também denomina isso que eu acabei de fazer um pouco, né? Que é o gesto. É a manifestação visual da regência. Ela é uma parte, né? Então o maestro, ele faz o quê? Ele rege. Ele só faz isso? Isso não quer dizer nada. Vocês entendem? Quando um bom maestro chega para vocês e vem com algum gesto e vocês tocam, vocês entendem. Aquilo significa algo para vocês, né? Tem um... ou não. Vocês sabem a hora de tocar, quando não é para tocar. Por exemplo, todo mundo vai falar agora. Vamos lá. Tobias estende o braço, fecha o punho, olha para os jovens. Olha. E por que entendeu? Agora vamos fazer o vamos ver se acontece outra coisa. Vamos ver se eu consigo fazer a mesma coisa que eu quero com outro gesto. Ele estende e abaixa o braço. Rolou uma dúvida, né? O que é para fazer? Né? Não ficou claro. Deveria ter feito, não foi eficiente como o outro. Ou seja, tem significado o gesto. Um significado que todo mundo entende. Né? Por exemplo, vamos lá, vamos ver se vocês... Vamos só reagir, não vamos combinar nada, certo? Vamos fazer o aqui, e aí eu vou fazer algumas coisas, vamos ver o que acontece. Tobias estende o braço, abre a palma, abaixa, levanta, move o braço lateralmente e fecha o punho. Engraçado, todo mundo junto, né? Incrível. Ele ri. Ou seja, tem significados que vocês entendem. A gente combinou alguma coisa? Não combinamos nada, né? Ou seja, existe uma coisa chamada técnica gestual, que é o elemento visual da regência. A gente já falou sobre o pastor, né? A guia, a condução, o maestro, o professor, que ensina, que sabe mais para depois ensinar. Já falamos sobre
o regente, aquele que governa, conduz, estabelece guias. Já falamos sobre gesto, reger o gesto, ou seja, uma técnica, uma comunicação, né? Porque é uma comunicação. Vocês já se deram conta que o maestro é o único que não produz som? Leva a mão à testa. Já se deram conta do absurdo que é? É o único que não produz som. Se ele não estiver cantando junto, eu às vezes canto junto, você sabe, quem toca comigo sabe que às vezes eu começo a cantar junto. Ele sorri. Que doido isso, né? É o único que não produz som. Para mim é uma tristeza, porque eu adoraria estar podendo tocar e cantar junto, mas não dou conta, eu não sou bom o suficiente para fazer as duas coisas. Então, ele precisa, mas a comunicação gestual de um bom maestro, estou sempre falando de um bom maestro, né? Ela é tão eficiente e clara, tem uma linguagem, vocês entendem os significados tão claramente que vocês conseguem seguir e entendem, né? E conseguem tocar bem. Quando essa comunicação não é boa, você dá uma dúvida e vocês não conseguem tocar, né? Já aconteceu com vocês? Ficar na dúvida, não sabe, era para parar ou era para começar? Ou que tempo que é? Né? Já aconteceu comigo, inclusive, tocando comigo, com certeza. Acontece com todos. Né? A comunicação tem um certo ruído. Na teoria da comunicação, chama ruído. Quando tem algo no meio que prejudica a compreensão de uma mensagem que vem de um até outro, que é o receptor. Né? Então, regência também é comunicação. Né? Comunicação visual que gera uma compreensão e que gera um estímulo para que vocês toquem, porque o emissor da mensagem não vai produzir som nenhum. Vamos lá, tem mais coisas aí. Pega a folha de cima de uma mesa onde há um notebook aberto. A regência gestual, ela conduz somente os músicos? Vocês acham que só os músicos são regidos por esse gesto? Digamos que vocês vão num concerto. Estão assistindo um concerto. Quando vocês assistem o concerto e vocês veem o maestro regendo, vocês acham que ele só conduz a orquestra ou o público também é levado um pouco na forma de ouvir a música? O que vocês acham? Pode achar que não. Está permitido discordar ou dizer que não. Não é só assim. Fala, Jean, você que já é experimentado. Você acha que a regência, quando você vê um concerto, claro, uma boa regência, ela te conduz também na escuta, forma de ouvir a obra ou não? Né? Por exemplo, quando a gente tem algo muito surpreendente, forte, assim, que interrompe, geralmente o maestro tem que ter um gesto que gere essa surpresa, né? Eu, geralmente, procuro evitar entregar para que a pessoa que está ouvindo a música, é difícil para a orquestra tocar, mas para a pessoa que está ouvindo a música, leve quase que um susto pelo som. Porque se eu fizer... Ergue e estende o braço. E eu quero que a pessoa seja surpreendida, ela já sabe o que vai acontecer antes de ouvir. Então, às vezes, é bom criar, ou seja, é uma condução da escuta, seja para surpresa ou, às vezes, preparar. Olha, vem algo muito lindo aqui. Move lentamente o braço. E a pessoa ouve. Algo muito lindo. Né? Então, a regência, o maestro também conduz a escuta. Estou pensando aqui... Vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos montar um quarteto aqui. Quem é que são os solistas da orquestra que estão aqui hoje? Olha para os jovens. Quem é o Spala ou a Spala? Você? Quem é o chefe de naipe dos segundos? Olha! O chefe não tá, foi viajar. Foram viajar? Perdeu. Perdeu o Playboy. Então, quero 2 violinos, primeiro e segundo. Quem vem? Vocês vêm? Vamos lá. Viola. Quem vem da viola? Isso, vamos lá. Violoncelo, já está com o violoncelo aí. Vamos lá. Vamos tocar uma coisa que vocês saibam de memória. Pode ser o início da 25, né? Vocês estão tocando a 25? Eita! Não? Pode ser outra coisa? Pode ser, é só o início, não é tocar ela inteira não. Sabe que é uma das minhas sinfonias favoritas. Aliás, eu fiz esse ano com a Vila Harmônica, a gente fez na Sala Cia Meirelles. Ó, chegou o momento, famoso momento. Famoso momento. Famoso momento dos sinos.
Já fiz alguns ensaios aqui que eu tinha que parar o ensaio por causa do sino. Então, vamos afinar? Nossa espala vai dar o lá, vocês vão afinar. Os 4 sentam de frente para os demais. Uma jovem toca violino, os demais acompanham. Todos são negros e têm cabelos escuros. Usam camisetas pretas em que se lê ASM do Brasil, Ação Social pela Música. A viola é semelhante a um violino, um pouco maior. Eu acho que eu quero o Rian. Rian, maestro. Um jovem negro de cabelos escuros vai à frente dos que tocam. Ele fecha os punhos. Segura, nosso Rian. Peraí. Ó, calma, que essas coisas a gente só conquista, a gente não impõe. Você sabe a 25, né? Não precisa saber. Nossa brincadeira é essa. Você vai achar a sua forma, tenta encontrar a sua forma de fazer eles tocarem juntos o início da 25. Os jovens posicionam os instrumentos. Rian abre os braços. Movimenta-os à frente, para os lados, para cima e para baixo. Tobias e todos os jovens observam. Ok. Você sabe que a coisa mais difícil para um regente é começar, né? E fazer com que todo mundo comece. E para a orquestra também. Olha para Rian e torce a boca. Mais uma, ele não anda bravo. Olha, ego para maestro ele já tem. Rian reverencia com o braço. Boa, Rian, gostei. Vamos fazer mais uma? Os músicos empunham os instrumentos e os abaixam. Rian ergue os braços abertos. Eles posicionam os instrumentos. Rian movimenta os braços. Os músicos tocam, olhando para ele. E corta. Isso, nós vamos até aqui. Esse é o lugar que a gente vai. Bravo! Rian, muito bem, bravo, orquestra. Agora, olha só. Tem uma coisa, você falou antes. Eu vou contar uma experiência minha. Em 2009, eu fui para a Ucrânia, para Kiev, fazer um curso. E foi a coisa mais chocante da minha vida, porque o alfabeto é aquele alfabeto cirílico, né? A gente não entende nada. Ninguém falava inglês. Ninguém falava, e eu não falava, meu inglês era terrível na época, porque eu só fui estudar nos Estados Unidos, caramba, foi em 2009, foi logo depois. Era complicado para mim falar e comunicar, e eles não entendiam nada. Então, e eu falava alemão também, e era uma pessoa que entendia. Então, falar nada, começar. Como é que a orquestra entendeu que ia começar? Ele falou alguma coisa, mas nem precisava ter falado, porque teriam entendido. Quero mais uma vítima. Franze o senho. Obrigado, Rian. Bravo. Perdão. Pode, muito obrigado. Quero uma maestra. Luana, vamos, Luana. Isso, vamos lá, Luana. Luana olha para os jovens, sorri e bate palmas. Carisma, ela tem. Muito bem. Lembra que a gente não fala nada? Eles já sabem que é 25. Luana abre os braços em arco com as palmas para a frente. Os músicos posicionam os instrumentos. Ela movimenta os braços para os lados e para cima. Foi só o teste. Vocês viram como é importante? E sua autocrítica foi enorme também. Você falou, não, parou. Mas eles começaram juntos. Por alguma razão, se viraram, né? Eles olharam no meu olho. Isso acontece algumas vezes, tá? Que o gesto não dá para entender, mas alguma coisa rola que quando você passa do terceiro botão da camisa, o maestro, é ali. Aí todo mundo entra. Vou tentar de novo. Vai lá. Depois de que o Rian foi, né? Não, imagina. Tá lindo. Não pode nem falar nada, mas como dois. É claro que não, porque é uma comunicação gestual, não verbal. Luana ergue os braços e os dedos, movimenta-os para os lados, para cima, desce e para os lados novamente. Olha para Tobias e sorri. Vai de novo nessa, Luana. Você fez uma coisa completamente diferente. Confia nessa sua intuição que você foi agora. Já esqueci. Não, você vai lembrar. Vai lá. Você fez algo intuitivamente, isso é porque você toca na orquestra. Você fez algo, você corrigiu o seu erro de antes. Depois eu vou dizer o que você fez, tá bom? Os músicos posicionam novamente os instrumentos. Luana move os braços. Ela é negra de cabelos pretos em tranças longas. Vai adiante.
Fecha os punhos. Ah, esse você já tinha aprendido antes. Ela sorri. Qual foi a diferença pro Rian? O que vocês perceberam? Vocês que tocaram, músicos, nosso... A entrada foi totalmente diferente. Eu achei que ela agora tem uma coisa antes da especificidade, é porque ele sabe o padrão já. 1, 2, 3, 4, ele já sabe o padrão. A Luana não, ok? É uma das diferenças. Mas ele fez quantos gestos para começar? Eu achei que foram 2, eu não lembro mais. Acho que foi 2. Acho que ele fez mas mais de um. A Luana primeiro começou de cima para baixo direto. Não ia dar certo nunca. Aí você fez e aí eles começaram 2 tempos depois. Tobias põe a mão no queixo, olha para ela. Aí, sabe o que você fez? Você começou embaixo, subiu e desceu. E eles começaram. Que é exatamente o gesto do levare para um início. Pode melhorar? Você nem teve aula de regência. Você sozinha resolveu. Porque em algum lugar do seu subconsciente, você já tinha visto isso acontecer, tocando. E você teve que se virar, sem falar. Muito bem, brava. Ela volta para a cadeira em que estava. Quero mais uma maestra. Maestra contrabaixista lá atrás. Isso. Como é seu nome, perdão? Carol? Vamos lá, Carol. Estamos na época das maestras. Elas estão dominando. Muito bem, Carol. Pode ficar mais perto. Vamos lá. Carol ergue os braços com as palmas para cima. Os músicos posicionam os instrumentos. Ela move as mãos e para. O músico sorri. Ela move novamente mãos e dedos. O que você faz para começar? Se você tivesse... Não é só contar. Você viu que não deu certo só contar, né? Mostrar desenhar. O que a gente faz? O que você faz quando você vai tocar? Começa só para baixo ou você pega um impulso? Pega, né? Pá, não pega um impulso? Além disso, se você estivesse tocando clarineta, você ia fazer o quê? Não sei quem falou, mas é isso. Pegar, respirar, inspirar, né? Na verdade, quem toca cordas também faz isso. Pá, né? Faltou esse gesto da energia, do impulso e inspirar. Tenta agora sem pensar muito mais. Carol ergue os braços. Os músicos se posicionam. Ela é branca de cabelos pretos longos. Move as mãos. Abaixa os braços. Não, olha só. Vocês viram, mas eu estou mostrando. Não fica tímido não, porque você nunca aprendeu isso. Ninguém te deu aula. Pensa que você vai tocar essa sinfonia junto com ele, com o cello, ok? E faz o gesto como se você fosse tocar com o arco, tá? Você está tocando, não está regendo. Vai tocar. Pensa que está com o arco na mão. Exato, isso. Carol curva um braço. Balança o outro. Ela foi, mas você tem que mandar. Ela faz novamente. Mais uma. Você viu que agora deu certo. Vai com mais convicção. Repetem. Muito bem. Viu como é possível? Rapidinho. Eu falei pouca coisa. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Tobias deixa o microfone na mesa. Vai à frente dos músicos. Diferente, ok? Ele abre os braços. Ergue e abaixa os braços, movimentando os ombros e cotovelos. Levanta as mãos e dedos. Olha para os 4 músicos. Move os braços para os lados e para cima. Move-os novamente, diminuindo a intensidade. Balança suavemente para cima e para baixo. Os músicos olham diretamente para os braços de Tobias. Ele move as mãos com os cotovelos dobrados. Fecha os punhos. Muito bem! Pega o microfone. A gente combinou alguma coisa? Nada. O que eu fiz de diferente? Rian fala. Pressão também, talvez?
Teve uma coisa mais simples, pode ser, Rian, mas teve uma coisa mais simples. Você regeu e eles pensaram um pulso. Eu escolhi um outro pulso para pensar. Qual foi a diferença? Pergunta para os músicos. Não. A gente não combinou nada. Só que ele fez em 4 e eu em 2. Ó, 1, 2, 3 e já tá. E eu não falei nada e fiz. Já. Ergue e abaixa o braço. 2. 1, 2. A gente não combinou nada. E saiu tudo certo. Sem explicar. Uma mulher fala com Tobias. Pra frente, eu posso? Nossa, uma sombra em mim? Como que o maestro pode ter uma sombra nele? Impossível. Esse é um outro lado terrível do maestro, que é o ego. Obrigado. Então, vocês perceberam a diferença que faz? Ou seja, como muda o som? E não é porque eu fui melhor que o Rian, ou melhor que a Carol, ou melhor, enfim, que a Luana. Não. Ninguém aqui aprendeu, estudou nada. Você sim sabia o padrão. Olha para Rian. Bem, o início. Eles entenderam, todas as vezes funcionou bem. Alguma coisa você já sabia o que fazer. O 4 já observou. Talvez nem pensou, mas o fato da sua observação já te levou a entender o padrão. Olha para os músicos. Vocês conseguiram ler tudo muito bem. Bravo. Ou seja, o gesto, a regência, e o som mudou também, né? Porque aí você veio com essa questão. Parece que deu mais ânimo e tal. Ou seja, muda. Você sabe que no concurso para regência, eu fiz 3 na minha vida. Ganhei 2 dos 3, por sorte. O concurso, você tem a primeira etapa, 10 minutos para cada candidato. Tipo, um concurso que eu fui premiado na Finlândia, teve 400 candidatos, mundialmente. Foram pré-selecionados 30. Aí a gente foi para a Finlândia, aí fez 4 ou 5 rodadas, até a final. Não lembro mais exato, eu acho que foram 5. Na primeira rodada, esses 30 tem 10 minutos cada um. Aí você fica assistindo, entra o primeiro. Aí ele tem que ou só reger ou ensaiar. Ele decide. Ou o jurado fala o que ele tem que fazer. Aí entra o próximo. Muda completamente o som da orquestra. É impressionante. Não é só tocar junto ou não. Tem a ver com o que você falou. Aponta para Rian. É isso aí. Então, faz isso realmente acontece e faz diferença. E vocês que tocam sabem que é bastante diferente de um para outro. E vocês conseguem tocar mais fácil ou menos fácil, vocês tocam de outro jeito. Por exemplo, vamos fazer... Prestem atenção só na sonoridade. É a mesma pessoa e eu vou fazer coisas diferentes. Deixe o microfone na mesa. Vai à frente dos músicos. Mesma coisa. Tobias abre os braços em arco e as mãos. Ergue os braços e os movimenta. Os músicos olham atentamente para ele. Ok. Outra. Abre os braços, ergue bruscamente e os movimenta. Vira para os outros jovens. Mudei o gesto e não mudou muito o som? Isso é técnica gestual. Muito bem. Obrigado, quarteto maravilhoso. Já pode dar o nome de quarteto em uma. Não, qual que é o nome que vocês vão dar para esse quarteto? Não, vocês vão encontrar. Não, a SM não, tem que dar um quarteto com um nome bonito. Ah, é verdade, a sombra, o maestro não pode ficar na sombra. Obrigado. Muito bem, muito bem. Podem voltar para os seus lugares. Arrasaram. Muito bom. Então, a gente já viu, falou sobre técnica gestual, né? Agora eu vou mostrar um videozinho. Vocês vão ver exatamente um vídeo muito engraçado, que é a Quinta de Beethoven. A gente não vai ver. Esse vídeo tem 40 maestros, 40 inícios diferentes e um pianista com a Quinta de Beethoven. A gente só vai ver alguns, assistir alguns, mas é muito divertido. Prestem atenção na diferença que faz. Eu quero assistir. Tobias senta em uma cadeira. Uma moça mexe no notebook e se abaixa. À frente da sala há um telão, em meio a cortinas vermelhas. No telão, um maestro branco com cabelos grisalhos rege uma orquestra. Vai, volta de novo. Volta que esse é um dos mais famosos. Vamos lá. O vídeo recomeça. O maestro ergue os braços, move mãos e corpo, rege com uma batuta. Ele e os músicos usam paletós escuros e camisas brancas. Ele move os braços no ritmo, olhando para os músicos. Move-se rapidamente. Agora, outro maestro com outra orquestra.
O maestro move a mão com a batuta. Detalhes dos músicos tocando os instrumentos. Outro maestro com outra orquestra. Ele trepida um braço. Move o corpo lateralmente, erguendo e abaixando os dois braços ao mesmo tempo. Estende o braço e fecha o punho. Um maestro em uma sala. Ele balança o corpo com as mãos à frente. Um local com plateia lotada. Legenda: alegro com brio. Com o corpo inclinado, o maestro move-se pouco. Fica ereto e balança as mãos. Detalhes dos músicos da orquestra. Em outro local, o maestro ergue e abaixa os braços, trepidando e erguendo a cabeça com a boca aberta. Faz movimentos sutis. Os músicos estão em 4 fileiras, em arco. Capa de um disco com foto em preto e branco de um homem branco de cabelos escuros. Lê-se: Bullis Conducti, Beethoven Symphony No. 5. Um maestro move braços e ombros rapidamente. Fecha o punho, move os braços e o corpo lateralmente. Arregala os olhos, abre e fecha a boca, move-se bruscamente. Foto em preto e branco de um maestro com batuta na mão. Ele é branco de cabelos grisalhos, usa óculos de grau. Lê-se: Otto Klemperer, 1972. Uma orquestra em um teatro vazio. Visto de costas, o maestro move-se rapidamente e depois ameniza os movimentos. Vira uma folha, olha para os músicos, agita os braços. Com as sobrancelhas franzidas e o tronco inclinado, o maestro move os braços fechando os punhos. Depois, deixa as mãos abertas e os dedos rígidos. Move os braços para cima e para baixo, conjuntamente. Ergue a cabeça, olha para os músicos. Abaixa rapidamente os braços. O maestro olha para os músicos com os braços abertos, olha para baixo e movimenta rapidamente o braço com a batuta. Movimenta suavemente as mãos à frente do corpo. Ergue e abaixa o braço com a batuta. O maestro move os braços, fecha os olhos e trepida o corpo. Olha para os músicos, com os olhos fechados, move o braço com a batuta. O maestro com óculos de grau, trepida as mãos e o rosto. Faz movimentos suaves. Olha para a orquestra. Tela cinza. Lê-se: Ludwig van Beethoven, Symphony No. 5, Berliner Philharmoniker. Nikolaus Harnoncourt, conductor. Um maestro branco de cabelos grisalhos conduz a orquestra. Movimenta as mãos, olhando para os músicos. Trepida a mão e fecha os punhos. O maestro olha para os músicos, ergue e abaixa os braços. Fecha um punho. Trepida os braços e abaixa a mão. Faz movimentos suaves com as mãos. Olha para os músicos, balança a cabeça, move os braços. Ergue um dedo.
O maestro move bravamente os braços, olha diretamente para as partituras. A orquestra é formada por músicos orientais. Um maestro treme a cabeça e as mãos na altura da cintura. Olha para a orquestra. Detalhe dos músicos com violinos. Um maestro rege uma orquestra composta por músicos orientais. Move suavemente os braços. Lê-se First Movement. Alegro com brio. Ele abre as mãos. O maestro move a mão com a batuta. Olha para as partituras e para os músicos. Está com a boca aberta. Movimenta lateralmente os braços. O rosto de um maestro que usa óculos de grau. Olha para os músicos. Treme o rosto e os ombros. Ergue e abaixa a mão com a batuta. Agora, o que vocês descrevem um pouco das diferenças? Tobias levanta. Cada maestro tem seu gosto. Por exemplo, tem maestro que gosta de fazer mais lento, olhando, pam, 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 e mais Olha. que fazer mais rápido, pam, 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 pam. Vamos lá, adiante. É isso aí, por aí. Quero ouvir mais dos outros. É isso aí, Jean. É isso que... Tem uns que começam mais aveludados e outros mais agressivos. Aham. Vocês conseguiram ouvir mais diferenças? O Jean já tocou isso comigo, a gente gravou isso. Podia botar o nosso, né? A gente gravou. Eu acho que também tem maestro que gosta de alongar mais a nota. Olhando, pam, pam, pam. Tobias aponta para Rian. Esse vai ser maestro. Descobriu o talento. Vocês sabem que, antes de tudo, esse é um dos inícios mais difíceis da história da música. Concurso de regência, curso de regência, esse início sempre. É para quem toca e para quem rege. Muito, muito, muito difícil o início, né? Uma das principais questões que está escrito na partitura é que a segunda nota longa claramente é mais longa que a primeira. Pá, 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 pá. As duas têm fermata, só que a segunda tem um compasso a mais e aí vem a fermata, que é a mensagem que o Beethoven passa para quem está tocando, que deve ser um pouco mais longa a segunda. Agora, quanto? Ele ergue as sobrancelhas. Sabe. Sabe ou não, né? Depende. Qual que é a questão? Esse é o papel. A sua resposta está correta, eu estou só querendo evoluir. Quem toma essas decisões, maestro, tem que sair das sombras. Quem toma essas decisões? Porque se a gente começar essa discussão aqui para falar de uma fermata no ensaio, a gente passa um ano na orquestra juvenil e a gente não toca a quinta de Beethoven, né? A 25, então, nem pensar. Ou seja, não tem como fazer um fórum de discussão para todo mundo dar opinião, a gente votar como vai tocar cada nota, certo? Por uma questão prática. Então, aquele que é o maestro, magister, aquele que sabe mais, aquele que conduz, aquele que sabe antes para depois conduzir no aprendizado, essa é uma das principais funções dele. Aprender antes de todo mundo. Estudar e ter certeza sobre tudo. Quer dizer, é impossível ter certeza sobre tudo, isso não existe. Mas ter o máximo de conhecimento possível da obra. E aí decidir essas coisas. Porque você falou das diferenças, alguns gostam mais rápido, mais lento. Não é só uma questão de gosto. Muitas vezes no texto musical a gente estuda tanto que a gente faz essas escolhas. E o maestro está aqui, está ali, para tomar essas decisões. É a responsabilidade dele. Ele é obrigatoriamente responsável por tomar essas decisões. E não dá para ficar experimentando no ensaio. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, a obrigação do maestro é ter perdido, ou melhor, ganho, horas, semanas em casa, para ter certeza de cada maneira cada nota, de cada maneira que se toca cada nota. É a obrigação moral, ética do maestro, né?
Muito bem, Rian vai ser maestro, já estou convencido disso. Tobias olha na folha. Então, por exemplo, depois tem a segunda de Mahler que eu quero mostrar, que a gente vai se divertir um pouquinho, eu não vou botar agora. Finais da segunda de Mahler com diferentes... São só 4 ou 5, né? É bem divertido. Desde nenhum entusiasmo até um montão de entusiasmo. Mas o gesto é tudo? O gesto é tudo? Eu estava falando sobre uma questão. O gesto não é tudo. O conhecimento é fundamental, né? O que a gente vê no concerto é tudo? Vocês acham que tudo é o que a gente vê no concerto? O que vocês acham? Não, né? Quando vocês fazem uma apresentação, quando a orquestra de vinil toca em algum lugar, quanto tempo vocês precisam para chegar preparados para essa apresentação? Geralmente. Tem músicas que são meses, outras são semanas. Tem uma que fica pronta num dia só, tem algumas... Só porque vocês pegam umas coisas mais difíceis, mas se for uma coisa muito simples, uma semana, né? Acredito que sim, acredito que sim. Porque eu vi já umas apresentações de vocês em vídeo, vocês tocam muito bem, eu gostei bastante, fiquei muito feliz. Vi algumas... Eu tenho que ir pra frente para sair da sombra, mas aí vem a microfonia, né? Aí eu vou ficar assim, ó. Vamos virar para lá, um pouquinho. Vai, vira para lá que a gente tá de mal agora, a caixa de som aí, ó. Vou ficar assim, dando as costas para ela e ela para mim. Fica de perfil. Eu tô, claro, você está pensando na minha estética. Ela é minha querida professora Lídia, assessora. Ela é minha empresária, inclusive, ela cuida da minha imagem. Isso, então, tudo isso também tem a ver com o maestro. Ego, empresários, essa coisa toda. Tô brincando, gente. Então, a questão que a gente pensa, né? O tempo do preparo. O que a gente vê no concerto é tudo? Não, não é tudo. Na verdade, é a ponta do iceberg. Você sabe que o iceberg, porque a gente tem muitos icebergs no Brasil, né? Mas você sabe que o iceberg é uma pontinha de gelo para fora do mar, mas para baixo tem 7 partes maiores. Ou seja, aquela pontinha é só uma pontinha que fica para fora e tem 7 partes mais profundas, ou 7 vezes aquilo que fica para fora, para dentro da água. Ou seja, essa parte do iceberg, por isso sempre se fala a ponta do iceberg, né? Essa expressão vem disso, porque é só uma coisa que aparece muito pequena, que na verdade é muito maior. Essas 7 partes ocultas são essas semanas, meses anteriores ao concerto, né? Que numa orquestra profissional geralmente é uma semana, às vezes 2, depende da dificuldade, do tamanho da obra. 4, 5 ensaios, às vezes 6, 7, depende, né? Uma ópera, um balé precisam mais, porque são 2, 3 horas de música. Aliás, daqui eu vou para o Teatro Municipal assistir o ensaio geral de uma ópera, que a professora Lígia vai tocar, Guilherme também. Bom, e por acaso a minha esposa faz a cenografia e os figurinos também, por acaso. Então, vamos lá. O que vocês fazem? Ensaiam, né? Quem que diz quando ensaia, como ensaia? O maestro, né? Quem diz quem vem quando, né? Por exemplo, hoje são só cordas. Ah, o maestro, né? Ou hoje vamos ensaiar só com a clarineta, só com o Rian na clarineta, só ensaio com ele. Não, mas enfim. Então esse planejamento e organização é uma outra habilidade que um bom maestro tem que ter. Põe as folhas na mesa. Olha para os jovens. Uma orquestra só chega e senta e toca. Coloca a mão na cintura. Tem estudo em casa. Muito bem, essa é a parte dos músicos. Gostei muito. Tirando a parte do estudo do maestro e dos músicos, é uma parte muito simples. Você precisa de uma partitura, né? Quem vai escolher e orientar para que alguém faça a cópia, escreva ou consiga a partitura? O maestro tem que olhar. E aí, ele coordena uma equipe, porque uma orquestra é muito complexa. Ele coordena uma equipe chamada arquivo, que vai providenciar essas partituras, para que todos tenham antes para estudar e no ensaio na estante, para tocar. Né? Mas todo mundo chega e senta e está tudo arrumado? Ou vocês que arrumam a orquestra ou tem alguém que arruma? Vocês, né? Eu, quando estudei... Isso é muito bom, porque eu, quando estudei regência, aqui no Rio, na Escola de Música da FRJ, e depois nos Estados Unidos, eu tive que montar a orquestra. Na FRJ, para aprender a montar a orquestra.
O que eu acho muito bom. Foi muito bom eu, como aluno de regência, aprender a fazer isso. Nos Estados Unidos foi para pagar as contas mesmo. Porque eu precisava me sustentar, pagar o aluguel do quarto onde eu morava para estudar e tal, conseguir comer, conseguir... Então eu tinha que complementar. Eu tinha uma bolsa de estudos, mas eu não conseguia me sustentar. Eu precisava trabalhar fazendo isso, montando. Então eu montava a orquestra, botava uma harpa dentro do case do caminhão, tinha para não sei o quê, quando a gente tinha para sala de concerto tocar, ensaiar, essas coisas assim. Então alguém tem que coordenar isso, dizer tal e tal horário, preciso fazer essa montagem. Quais os instrumentos? Por exemplo, vocês acham que numa sinfonia de Beethoven tem os mesmos instrumentos do que nessa 25 de Mozart? Uma sinfonia de Tchaikovsky? São diferentes, né? Ordem de ensaio. A gente tem, num programa, uma sinfonia de Haydn e a gente tem num programa Choros 10 do Villa-Lobos, que eu mostrei na outra palestra. Que tem um monte de percussão e tal. Qual que é a orquestra maior? Villa-Lobos, né? Tem coro, inclusive. Com o que você começa o ensaio? Com a orquestra pequena ou com a orquestra maior? O que vocês acham? Com a maior? Por que com a maior? Tem isso, pode ser mais difícil, e também libera as pessoas para ir embora, porque senão fica todo mundo esperando, sabe a hora de começar, não sabe bem a hora de chegar, ou às vezes não começa com a instrumentação maior, mas você diz assim, das 2 às 3h15, das 2 às 3h15, Haydn, das 3h15 em diante, Villa-Lobos. E as pessoas chegam às 3h15. Quem é responsável por decidir isso? Tobias aponta para o jovem que falou. Que tem que passar. Então, planejamento e organização são muito assim. Então, vamos lá. Tem uma receita de bolo. Que horas são, Lígia? Só para não me perder. Pega as folhas. 5h30 já? Só tem mais 10 minutos? Gente, desculpa, eu sei, mas é que eu adoro vocês estão incríveis. E eu fiquei impressionado com a capacidade de vocês, gestual e tudo, de fazer certas coisas. Então, eu vou falar rapidinho de algumas coisas muito importantes. Planejamento, conhecimento de gestão, conhecimento de produção, que eram essas coisas que eu estava falando, organização de calendário, montagem, arquivo, essas coisas. Conhecimento profundo do seu grupo. É importante conhecer as pessoas com as quais a gente toca, com as quais a gente trabalha. Porque ninguém é igual. Algumas pessoas têm um tipo de personalidade, tem outras. E a gente tem que ter uma compreensão mútua. A gente precisa entender o grupo. Somos heterogêneos, somos diferentes. Desde o cabelo, a cor da pele, a altura, a voz, a personalidade. Uns são mais tímidos, outros são mais extrovertidos. Uns não gostam muito de falar, outros falam demais. Mas é normal, a gente é assim. E a gente tem que conviver um com o outro e tolerar um ao outro e conseguir aceitar as diferenças, né? Um grupo é assim. E, às vezes, a gente tem que entender que todo mundo tem que se ajustar um pouco para a gente conseguir conviver bem num grupo. E o conhecimento do seu grupo é fundamental para o maestro. Só fui agora para a segunda folha. Por exemplo, agora vem uma coisa de formação. Vocês acham que é fácil você chegar a estudar uma obra e conseguir preparar bem para chegar no ensaio e saber essas coisas todas que eu falei? Como que pode ser fácil? Não tem como ser fácil. Eu tenho que ter conhecimento. Além de saber ler bem partitura, muito bem, eu tenho que conseguir ouvir essa música que está na partitura da orquestra na minha cabeça. Né? Toca na testa. Tenho que conseguir ouvir isso muito bem. Além disso, eu preciso... Muitas partituras vêm em um outro idioma. Italiano, francês, alemão, inglês, russo. Às vezes é bom falar um outro idioma, poder ler pelo menos, né? Para poder se comunicar. Cultura, estudo. Meu primeiro concerto profissional como maestro, eu realmente profissional, importante, eu fiz com 34 anos. Realmente profissional, que eu considero meu primeiro concerto profissional. Eu estudei 10 anos na Escola de Música da FRJ, 4 anos estudei canto lírico, eu era cantor de ópera, não queiram me ouvir porque não vão conseguir mais, já acabou, passou esse tempo. 6 anos de regência orquestral, fui para os Estados Unidos, fiz um mestrado, mais 2 anos. Foram 12 anos dentro de uma universidade. Depois disso, eu já tinha regido em outro concerto, mas profissionalmente, uma orquestra nacional que foi a Sinfônica Nacional do Chile, foi em 2011. Ou seja, e ainda assim não foi grande coisa. Então, a gente precisa de muito estudo. Então, Rian, você que está no celular,
Eu sei, não tem problema, estou pegando seu pé. Você já sabe que eu simpatizei com você, não precisa nem... se você quiser ser maestro, prepare-se para muito estudo. Ou quem quiser ser maestro aqui. E pode. Muito estudo, é fundamental. Tá? Porque como a gente vai ser o condutor, o pastor, né? O Vitor falou, como a gente vai poder conduzir, ensinar, saber mais, se a gente não tem muito estudo? E eu acho que, para encerrar, eu vou fazer a listinha aqui da receita do bolo. Eu falei, tem vários ingredientes a receita do bolo. Lê na folha. Talento musical, formação musical sólida, formação cultural sólida e domínio de idiomas, que é o que eu estava falando agora, maturidade intelectual. O que é isso? Maturidade intelectual, ou seja, saber o que eu sei, qual é o conhecimento que eu tenho e saber usar bem o conhecimento que eu tenho ou os conhecimentos que eu adquiro. Porque às vezes a gente sabe muito, mas não sabe usar bem. Não tem maturidade, é muito ansioso, arrogante ou coisas desse tipo, né? Talento artístico amplo, não só musical. O maestro tem que lidar com o público, tem que lidar com pessoas na orquestra e no público. Tem que lidar com imprensa, tem que lidar com a assessora que manda ele vir para frente, para trás, para entrar sempre na luz. Ele pisca. Tem que lidar com produtoras ansiosas, que têm filhotinhos mais ansiosos ainda. Eu brinquei que a Lígia é um filhote de Isabel, porque Isabel é a nossa diretora de produção, na Rio Vilarmônica, e a Lígia, que além de violista e tocar com a gente, assim como o Guilherme, a Lígia também está trabalhando na produção, e ela tem um talento enorme para isso. Aí eu falei que a Isabel está criando um filhotinho. Então, gosto por trabalhar com pessoas. A gente trabalha com pessoas sempre, né? Então tem que gostar de trabalhar com pessoas. Se for um antissocial, é impossível ser maestro. Maturidade psicológica e humana. A gente vai sempre lidar com alguém que está com um dia meio estranho. Vai falar atravessado com você. Nós não somos o centro do mundo. O mundo não gira ao nosso redor, embora pareça que sim. Quando você se para na frente de uma orquestra de 80 pessoas, você só move os braços, as pessoas tocam, é muito fácil de achar que você é o centro do mundo. Não é. Sorry, baby, desculpa, mas você não é. Então, a maturidade psicológica e humana vem da capacidade de lidar com o próprio ego. Agora, falando sério, é muito importante essa maturidade. Capacidade de gestão, administração, inteligência emocional, ou seja, saber se controlar e saber administrar a sua própria cabeça e suas próprias frustrações, suas próprias ansiedades. Nós somos pessoas iguais a todos. Ninguém é melhor que ninguém. Generosidade, fundamental. E humildade. Não tem como ir a lugar nenhum sem humildade. Generosidade e humildade. Muitos ingredientes, né? É um montão. Mas é isso. Então, realmente bom maestro não será jamais um bom maestro se não tiver esses ingredientes. E certamente tem muitos talentosos aqui, na SM tem vários, e eu espero encontrar vocês em breve, ou na USJ, ou na Pós-Juvenil, para um concerto. E agora a gente vai fazer uma foto linda, todo mundo, para a Fiorella e para a SM e para a Vilarmônica, para lembrar que eu adorei esse dia com vocês aqui. Todos posam para a foto junto com Tobias. Tela preta. Créditos. Diretor artístico, Tobias Folkman. Diretor-geral, Mário Barcelos. Diretora de produção, Isabel Zaguri. Palestrante, Maestro Tobias Folkman. Produção, Z Produções, Lígia Fernandes. Patrocínio, Caixa Residencial. Parceria ASM, Ação Social pela Música do Brasil. Realização, Ministério da Cultura, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Governo Federal. Logos, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Caixa Residencial. Parceria ASM Brasil, Ação Social pela Música. Produção Z Produções, VFC Produções. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. www.riovilarmonica.com. Vilarmônica com 2 L's. Acessibilidade ao dub, roteiro e locução de audiodescrição, Luciano Strapati.
Passon.